E olha só, mais cedo, o presidente Jair Bolsonaro confirmou que serão feitas mudanças na Petrobras. A sinalização foi dada após as críticas na live de ontem ao novo reajuste anunciado pela estatal. Bolsonaro disse que jamais vai interferir na política de preços da empresa, mas cobrou previsibilidade nos reajustes dos preços dos combustíveis, como a gente vai acompanhar a seguir. Anuncio que teremos mudança sim na Petrobras. Se lá fora aumenta o preço do barril do petróleo e aqui dentro o dólar está alto, sabemos das suas repercussões no preço do combustível. Mas isso não vai continuar sendo um segredo de Estado. Exijo e cobro transparência de todos aqueles que eu tenho responsabilidade de indicar. O presidente anunciou nesta quinta-feira que a partir de 1º de março cairá para zero a cobrança de impostos federais sobre o gás de cozinha. Bolsonaro afirmou que o governo federal está agindo com as alternativas que tem para reduzir os preços. Vamos conferir. Tomamos a decisão de zerar todos os impostos federais em cima do botijão de gás. Se na origem ele custa menos de R$40, não justifica na ponta custar 90 ou 100 reais. O governo federal faz a sua parte, bem como decidimos que nos próximos 2 meses zeraremos também os impostos federais em cima do diesel. Bolsonaro participou nesta sexta-feira do acionamento das comportas do ramal do Agreste no reservatório de Barro Branco, em Sertânia, Pernambuco. Outra notícia relacionada à Petrobras é que o julgamento no Supremo Tribunal Federal do chamado quadrilhão do MDB no Senado, que pode tornar réus velhos caciques do partido, foi interrompido sem data para ser retomado. O caso começou a ser analisado na última sexta-feira no plenário virtual da Corte. No entanto, o ministro Dias Toffoli pediu destaque e a análise ocorrerá em sessão por videoconferência. Antes da interrupção, apenas o ministro Edson Fachin, relator do caso, havia votado pelo recebimento da denúncia apresentada pela PGR contra senadores Renan Calheiros e Jader Barbalho, os ex-senadores Edson Lobão, Romero Jucá e Valdir Raupp e o ex-presidente da Transpetro e delator Sérgio Machado, deixando de fora apenas o ex-senador José Sarney. O grupo é acusado de receber 864 milhões de reais em propinas de contratos com a Petrobras entre os anos de 2004 e 2012. Mark, vou começar por você essa. O mercado normalmente reage muito mal quando tem interferência estatal, né? E reagiu, né, Paulo? Reagiu. As ações da Petrobras caíram na Bolsa hoje. Uma fala meio confusa do presidente. Diz que não vai interferir, mas pede previsibilidade e transparência e não deixa claro o que vai acontecer. Os aumentos me parecem claros. O barril de petróleo subiu no mercado internacional e o dólar está alto. Não tem muito segredo como vendeu o presidente. E o problema são essas falas espontâneas que parecem ser feitas para agradar quem está ali em volta. Fala no calor do momento e aí depois os bombeiros têm que agir para apagar o incêndio. Eu torço para que seja mais um rompante desse que o Bolsonaro está toda hora e para acenar à população alguma coisa ali. A tal mudança não pode ser radical para não piorar ainda mais a situação, né? A prova do que nós falamos aqui todos os dias, né? Ingerência só atrapalha em qualquer estatal que seja. Só essa fala já fez as ações caírem 5% na Bolsa e é por isso que eu digo em piorar ainda mais a situação. Já estamos pagando caro nas bombas. Agora, se alguma medida populista for tomada, como segurar, quem sabe, o preço ou algo do tipo, isso sai muito mais caro, né? Tem uma frase do presidente na live de ontem que chama atenção. Ele fala o seguinte: a bronca vem sempre em cima de mim, só que a Petrobras tem autonomia. E eu entendo o desabafo do presidente. A Petrobras até tem certa autonomia, mas ela ainda é uma estatal controlada pelo governo federal. E é por isso que se cobra do presidente a questão. É por isso que o debate da privatização da Petrobras tem que ser iniciado com franqueza no Brasil. Muita gente trata a estatal como uma vaca sagrada. Gente que até defende privatizações de outros setores, mas quando se fala na Petrobras, muda de ideia.
Enquanto não tivermos concorrência na venda de combustíveis no país, ficaremos reféns disso aí, do humor do governante de plantão. Hoje é o Bolsonaro. Eu torço para que ele siga firme na política de não intervir nos preços da Petrobras. Mas nós já tivemos, no passado recente, a Dilma Rousseff, que fez populismo, baixou o preço artificialmente e quase quebrou a companhia. E sempre tem uma estatal que sempre que uma estatal fica no prejuízo, a conta é dupla para o pagador de impostos, que já paga mais caro pelo serviço e ainda tem que cobrir depois o rombo no caixa. Então nós temos que avançar na quebra do monopólio do petróleo, temos que discutir de verdade a privatização da Petrobras. Preços são assuntos de mercado e não podemos ficar dependendo aí de canetadas presidenciais. E rapidamente, para falar do quadrilhão do MDB, no feudo que o PT fez à Petrobras, a Transpetro, que é o braço logístico da companhia, ficou para o MDB roubar à vontade. Eles bancaram lá o Sérgio Machado, era uma indicação pessoal do ex-ministro Edson Lobão, e o Sérgio Machado fazia os contratos, pegava a propina e repassava para o MDB. O termo utilizado oficialmente, Paulo, foi, agora nem me recordo se você falou aí, foi uma pausa, enfim. O português claro foi o seguinte: engavetaram, isso não vai dar em nada. Vai ficar esquecido em alguma gaveta lá do Supremo, vai prescrever e ninguém vai ser punido. Interrupção, meu caro Mark. Interrupção. Obrigado, é mais bonito. O Supremo Tribunal Federal, os ministros gostam de usar esse tipo de vocabulário para dizer exatamente o que você acabou de dizer. Constantino, eu vou citar novamente esses números porque eu acho que a nossa audiência precisa saber disso. Nós estamos falando de 864 milhões de reais entre 2004 e 2012 que saíram da Petrobras para os bolsos do quadrilhão do MDB, é o que diz a acusação, meu caro. Quase R$1 bilhão, e isso é uma parte, né? O Petrolão, tem um monte de outras coisas, né? Acho que os ministros do Supremo não estão com muito tempo, talvez, para analisar isso, porque estão mais preocupados aí com esse espetáculo de demonstração de força, né? Que nós estamos vendo hoje. Veja, isso é importante porque a fala do presidente é ruim sobre a Petrobras e os mercados sentiram, como vocês já apontaram aí. E no mercado, né, alguns começaram a falar de Dilma, né? Será que bateu ali o espírito da Dilma Rousseff no Bolsonaro, né? Eu acho que é muito cedo para essa conclusão. Primeiro por isso, é importante a gente lembrar o que aconteceu com a Petrobras durante a gestão petista, né? Ela foi destruída, usada como instrumento de corrupção e tudo mais, algo que não estamos vendo hoje. Agora, é óbvio que a percepção que o mercado está tendo é que o presidente está se coçando para exercer uma ingerência maior na política de preço da empresa. E isso seria muito ruim. Eu entendo a situação delicada política do presidente justamente porque a empresa é estatal. E eu já falei isso várias vezes. A única solução para isso é privatizá-la. Enquanto ela for estatal, vai ter pressão política para que ele faça alguma coisa a respeito dos preços que subiram 30 e poucos % no ano. Até aqui o que nós temos é a retórica que ele está, de alguma forma ali, prestando esclarecimento ou sinalizando para um público dele, né, que ele gostaria de fazer algo. E o que nós temos de prático são ações que estão dentro da margem de manobra do governo. Reduzir, por exemplo, impostos. E eu vivi para ver jornalistas que se diziam liberais condenando isso, só porque querem condenar tudo que o presidente Bolsonaro faz. Então, se ficar só nisso, está valendo. Reduzir o imposto é o que ele pode fazer. E ele falou também ali no momento, né, de maior transparência e previsibilidade. Não pode ser um segredo de Estado, a fórmula do preço. Olha, de novo, se for por mais transparência, está tudo muito bom, né? Agora, a empresa tem uma fórmula. É uma fórmula meio confusa mesmo e tudo, mas ela segue a fórmula. E é por isso que o preço subiu 30 e poucos % na média. Porque o dólar disparou, porque o preço da commodity disparou. Então não tem segredo, né? Então a única coisa que nós podemos esperar, já que a empresa não vai ser privatizada tão cedo, né, infelizmente, é que o governo deixe a estatal fazer a política de preços dela. O presidente pode lá tentar sinalizar que está de olho, está lutando pelos interesses do povo, né? Mas se ficar só na retórica é boa notícia. O que não pode é realmente dar uma canetada e mexer nos preços. Diogo, eu queria que você comentasse uma frase dele que me chama bastante atenção, que ele diz o seguinte: jamais vai interferir, mas vai cobrar previsibilidade. Não é confusa? É contraditória, sim, Paulo. As declarações, e essa em particular,
juntando com aquela outra em que ele reclama, né, de declarações feitas pelo presidente da Petrobras, o Roberto Castelo Branco, indicam que o presidente está louco para interferir na Petrobras, mas não sabe como, porque se fizer da maneira como presidentes anteriores fizeram, ele vai ser acusado exatamente de fazer a mesma coisa, né? Mas mesmo sem interferir diretamente na política de preços da estatal, se ele exigir mudança na diretoria ou uma troca do presidente, né, o Roberto Castelo Branco, seria uma evidente pressão sobre a política de preço da empresa, uma pressão política mesmo. E mesmo assim não é uma coisa tão simples trocar o presidente da Petrobras por um capricho do presidente da República, ainda que ele tenha a prerrogativa. O Palácio do Planalto teria que indicar ao Conselho da Petrobras que quer colocar um novo presidente, indicando um novo nome, e tem todo um trâmite que pode levar semanas para chegar a esse ponto. O Conselho pode, inclusive, recusar o nome proposto. E se isso acontecer, o governo federal teria que chamar uma Assembleia Geral Extraordinária para trocar todo o Conselho da empresa. O caminho mais fácil seria um dos conselheiros renunciar, o que obrigaria a troca do Conselho todo. Seja como for, ao falar em mudanças na Petrobras, Bolsonaro passou a impressão para muita gente que pode intervir na empresa. E não é coincidência que as ações da Petrobras caíram na Bolsa de Nova York, por exemplo. Sobre a promessa de zerar as alíquotas federais sobre o diesel por 2 meses, né, sem contrapartida, isso é o ponto importante, é mais uma vez uma contradição, né? Em um momento em que o governo sofre para fazer um ajuste fiscal que viabilize o auxílio emergencial. O custo dessa renúncia fiscal só no diesel é de 3 bilhões de reais, equivale mais ou menos 1/3 do custo mensal do auxílio emergencial se for aprovado nos moldes que o governo quer para